sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Eu sou a doutora Vanessa Vinck, sua anfitriã, junto com Dr. Diogo Vinck, e espero vocês todas as quartas-feiras no Ânima Podcast Saúde. E atenção agora, hein? Inédito, um assunto que vai interessar muito a vocês, mulheres que querem engravidar. Exatamente, o nosso convidado de hoje é médico, cirurgião geral. E eu trouxe ele aqui, gente, para nós conversarmos especialmente sobre a cirurgia de endometriose. Ou seja, eu sei que vocês conhecem muita gente que estão passando por esses problemas. Até mesmo você que está nos ouvindo agora. Já começa a encaminhar esse podcast, já começa a curtir. Se inscreva no nosso canal do YouTube, obviamente, né, para essa informação chegar a mais e mais pessoas. Agora eu vou apresentar ele para vocês. Ele é médico especialista em cirurgia geral, cirurgia bariátrica e videolaparoscópica, cirurgia robótica também. Ele é casado com a Mariana, pai de 3. Seja muito bem-vindo, Dr. Lucas Vinhas, ao nosso episódio Obrigado, de hoje. Vanessa. Obrigado, Diogo. Um prazer estar aqui. E queria parabenizar vocês por estar dando essa oportunidade de falar de um tema tão relevante para todas as mulheres, né, que querem ou que sofrem com alguma dor ou sofrem de fertilidade, que tem essa doença que é tão desafiadora para a gente poder tratar. Exatamente. Primeiro cirurgião aqui, né? Então, senti que hoje o nível vai ser mais alto, tá? Agora, eu preciso falar, né? O Lucas é um dos meus grandes amigos. Nós nos formamos juntos há mais ou menos... Quer dizer, a gente se conhece há 20 anos. Pode dizer isso, né? 2004, né? 2004. Então, é uma honra receber você aqui. E melhor que isso, nós nos encontramos dentro do confessionário. Isso pra mim foi demais. Ou seja, você já conversou hoje, Vanessa? Hoje não. Então pronto. Quase um podcast santo. Mas vamos lá. Lucas, eu sei tudo da sua vida, né? Mas eu queria que você explicasse para o público, primeiro, antes da gente entrar nesse assunto da endometriose, essa dor, como você muito bem falou, o que o cirurgião geral faz? O que ele opera? As pessoas ficam meio perdidas, né? Porque às vezes a cirurgião geral é o ginecologista, mas vamos falar sobre a cirurgia geral, global, e depois vamos entrar na endometriose. Então, a cirurgia geral, ela acaba operando tudo que é dentro da barriga, né? Tirando a parte de emergência, quando você trabalha em pronto-socorro, né? Que você trabalha em emergência, vai trabalhar com trauma, que aí você vai ter que aprender a operar pescoço, operar tórax e abdômen também. Mas, basicamente, depois, quando você trabalha com cirurgias eletivas, assim, ou então cirurgia emergência inflamatória, você vai operar tudo que é dentro da barriga, né? Então, a gente opera hérnia, vesícula, estômago, intestino, e fora as emergências inflamatórias, apendicite, verticulite, essas coisas. E a cirurgia geral ela acabou entrando, auxiliando no tratamento da endometriose, porque a endometriose ela é uma doença que ela acaba pegando qualquer órgão dentro da barriga, né? Então, assim, o ginecologista, quando ele começou, ele não tinha expertise de poder tratar uma endometriose que está no intestino, uma endometriose que está no apêndice. Então, por isso que o cirurgião geral começou, né, a ser convidado para poder ajudar no tratamento dessa patologia. Todo mundo sabe que sou urologista, então para fazer urologia, só para ficar para eles, eu faço 2 anos de cirurgia geral. Eu confesso para você que a cirurgia mais difícil que eu vi na minha vida é a tal da cirurgia de endometriose. É surreal, que é uma doença inflamatória, né? Ou seja, qualquer cirurgia inflamatória se torna muito mais difícil. Mas eu lembro, eu era R1, isso foi em 2010. Era o chefe operando. E aí, cortando, não cortava, não saía, assim, é assustador. Então, assim, a endometriose, né, é uma doença crônica, inflamatória. E nada mais é do que o tecido que tem dentro do útero está fora do útero. E a cirurgia é retirar todo esse tecido que está fora do útero. Antes fosse simples assim, né? Se chegasse lá, tirasse o tecido. Fácil, né? Mas infelizmente, por ela ser uma doença que é inflamatória, ela acaba gerando muita fibrose e aderência. Então, a pelve, todos os órgãos ali da pelve, eles acabam ficando aderidos. Ela parece que ela tem um ímã, onde ela tem lesão aqui, eles vão querendo se atrair e parece que vai tudo vindo para o meio.
Você tem endometriose no ovário, no outro ovário, os ovários eles se juntam e aí a trompa ela fica aderida, o reto, o sigmoide vão aderir lá, fica tudo grudado, né? E fora o peritônio, que fica todo fibrosado também, que você tem que tirar. Então é sempre um desafio essa cirurgia, tem sempre um passo a passo que você tem que fazer para evitar lesões e ter uma cirurgia bem sucedida. Nós temos o público leigo, né? Ainda mais essa parte de cirurgia, né? Então a gente fala muitos às vezes termos. eu Eu queria que vou ficar você explicasse um pouco essa questão da o que é aderência, o que é essa fibrose, para eles entenderem o quanto é difícil e até entender. Aqui o nosso público tem muita gente querendo engravidar e sofre com essa dor, a dificuldade do que é engravidar com uma endometriose. Então explicar o que é essa aderência ali, o que acontece. Então, a maioria do nosso tecido lá dentro, ele é um tecido fino, elástico. E aí, quando você tem a endometriose, esse tecido ele se torna espesso, duro. Então, fica uma fibrose mesmo. E ele tem essa tendência a atrair os outros órgãos ali para bloquear essa inflamação, para não deixar que isso passe para mais órgãos. Então, por isso é essa dificuldade. Quando o tecido é elástico e fino, é fácil de você cortar, é fácil de você dissecar, é fácil de você tirar ele do seu caminho. Quando esse tecido é mais exposto, mais espesso e muito aderido, essa cirurgia torna mais desafiadora e difícil por causa disso, né? As cirurgias, geralmente cirurgias inflamatórias, né? Que a endometriose vem uma doença inflamatória, né? Uhum. Ela se torna muito mais difícil, até de uma oncológica, dependendo até do tamanho do tumor, né? Mas se torna uma cirurgia muito difícil, cara. Quando eu olhei, eu falei, cara, é muito difícil. E aí eu acho que a grande importância, geralmente o ginecologista ele tem um cirurgião geral junto, né, Lucas? Hoje em dia tem muitos ginecologistas já que já faz toda a parte, a cirurgia toda, mas a maioria das vezes a gente divide também divide a cirurgia, né? A parte ginecológica e a parte do cirurgião geral. E o cirurgião geral, por ele já ter essa expertise de antes, ele acaba fazendo a cirurgia toda, né? Não tem que chamar ninguém para poder ajudar, a não ser quando precisa do urologista. Aí porque o cirurgião geral opera tudo. Quando chega nessa parte, a gente tem que acabar chamando o urologista para poder ajudar a gente, né? O cirurgião geral opera tudo. É verdade, vocês são capazes, vocês dão ponto de tudo. Mas às vezes a urologia, quando essa doença fica aderida ali, o ureter ou a bexiga, o ureter é um caninho que leva a urina do rim para a bexiga. Às vezes você tem que passar um caninho chamado duplo J, que aí é algo que é um pouco mais específico para vocês. A endometriose, às vezes, ela ama o ureter. Nunca vi o ureter, ele gruda ali, tem uma fixação com o ureter. O ureter adora agarrar tudo, né, cara? Que é o pavor de tudo ali no intestino, né? Isso é um dos passos a passos da cirurgia. Depois, não sei se é a hora que agora eu não posso falar depois como é que é o passo a passo da cirurgia. Não, a gente vai conversar sobre isso. O que acontece? A endometriose aqui, ela atinge de 1 a cada 10 mulheres no Brasil. Então, é uma patologia muito importante. É um tema muito pedido, tá, pra gente falar sobre a cirurgia da endometriose. Então, hoje a gente não vai falar sobre a clínica da endometriose, nós vamos falar sobre as indicações cirúrgicas. Então, aquele paciente que já tem essa indicação. Então, você que está passando por isso, ou você conhece pessoas que estão passando por isso, começa a encaminhar esse episódio, joga no grupinho da família, joga no grupo do WhatsApp, porque isso aqui são informações riquíssimas que vocês vão ter hoje, tá? E ter um entendimento, né, de um jeito mais simples para vocês entenderem realmente sobre a cirurgia, as indicações, como é que funciona. Ou seja, gente, não percam, comece a deixar os comentários de vocês e encaminhem. Então, olha só, vamos começar agora a focar realmente nesse pedido que foi para o foco mesmo da gente falar sobre a cirurgia da endometriose, né? Então, você já explicou muito bem que a endometriose realmente, né, aquela partezinha que reveste, que reveste por dentro do útero, ou seja, ele está fora e ele pode acometer vários lugares. E é legal você falar isso porque podem ser vários lugares mesmo, né? Então, quando você menstrua, você pode sangrar do nariz, né, da traqueia, ou seja, não só são os órgãos abdominais, a gente pode ter realmente esses tecidos endometriais em qualquer parte do nosso organismo. Então, vamos começar aqui. Quais são os tipos de cirurgia que nós temos para a endometriose? Bom, assim, hoje com o avanço da tecnologia, né, a gente na verdade, só tem 2 cirurgias, ou a laparoscópica ou a robótica, né? Alguns casos, se você não tem, aí a gente faz a cirurgia convencional, a cirurgia aberta. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, a cirurgia minimamente invasiva é sempre mais indicada. Ou a laparoscopia ou a cirurgia robótica.
Você pode falar só um pouquinho da diferença entre a laparoscopia e a robótica, assim, de termos mais leigos, assim, explicando mais ou menos o que é uma cirurgia laparoscópica e o que é uma cirurgia robótica. Tá. A cirurgia laparoscópica, as duas são, tanto a robótica quanto a laparoscópica, são cirurgias minimamente invasivas, né? O cirurgião, ele opera através de pequenas incisões, né? A gente passa uma cânula, né? E dessa cânula a gente vai passar uma câmera e eu vou operar olhando uma televisão e com outras duas cânulas e pinças eu vou trabalhar na laparoscopia, tá? A laparoscopia, em relação à diferença da laparoscopia para a cirurgia robótica no robô, eu uso braços robóticos ao invés da pinça. Não sou eu que estou fazendo o movimento diretamente na pinça. No robô, eu estou num console lá atrás, todo o movimento que eu faço na minha mão, a pinça do robô está fazendo lá dentro. Então, eu tenho um movimento 360, que na laparoscopia eu não tenho. Eu tenho uma visão 3D, que na laparoscopia eu não tenho. Então, o robô, teoricamente, ele vai facilitar o cirurgião, né? Diminuindo a perda sanguínea, diminuindo a dor no pós-operatório, que é menos trauma na parede abdominal, né? Aumentando a precisão do cirurgião e transformando a cirurgia mais confortável para o cirurgião do que a laparoscopia. Ou seja, a cirurgia robótica é melhor do que a Nesses laparoscópica. casos, Acaba que ela é melhor para o cirurgião e assim, o cirurgião se torna muito mais confortável. Entender que, só para explicar, né, como é que... Acho que é legal você explicar como é que funciona, né, a questão da robótica, né, que você entra, coloca os braços e depois vai operar do lado ali. Exatamente. O cirurgião principal, ele não está em campo, a gente tem um cirurgião auxiliar que fica em campo, né? O cirurgião, ele vai entrar, eu entro, faço as incisões, passo os trocáteres, né, que são as cânulas. Aí a gente chama que é docar o robô, né? O robô, ele vem, aí a gente usa os braços robóticos e vai docando ele nas cânulas, nos trocáteres, coloca as pinças, eu coloco um trocáter auxiliar, né? Que é essa cânula auxiliar que o cirurgião do campo ele vai me ajudar passando gaze, passando fio, e eu saio e vou pro console, né? E eu vou operar através da minha mão, eu coloco numa manopla e vou mexendo e vou operando. E o cirurgião do campo, ele fica me auxiliando lá, passando gás, passando fio, me ajudando numa tração qualquer que eu precise. Ou seja, a questão do conforto do cirurgião, isso melhora muito a qualidade da cirurgia também. E o movimento do robô é um movimento muito mais fino também, né, Lucas? Muito mais fino, porque assim, se o cirurgião ele treme, o robô ele não treme. Não treme, Então, olha que legal. isso daí já é um Um diferencial absurdo, muito né? grande. E aí, trazendo a importância da cirurgia robótica para a endometriose, tem a questão de você tomar cuidado ali com a tuba, com o ovário também, né? Pensando na fertilidade. do Então, isso aí é uma das coisas. A gente vai pegar nas indicações da cirurgia também. Aí você, cada cirurgia, né? Você vai ter que sempre ouvir a história do paciente para poder saber o que você vai poder te oferecer de melhor para ela, né? Então, acho que já te adiantando, já você ia perguntar depois, né? As indicações hoje da cirurgia, ela é o seguinte, né? Pacientes que não responderam ao tratamento clínico e mantêm dor, dor pélvica crônica, dor para evacuar, dor para urinar e têm endometriose, esses pacientes são candidatos à cirurgia. E outro caso, pacientes com endometriose assintomáticas que têm infertilidade, esses pacientes também são candidatos a um procedimento cirúrgico também. Ou seja, a endometriose assintomática que você diz o paciente tem infertilidade, não tem sintomas, mas dentro de um exame de imagem foi diagnosticado, isso. apesar de Na investigação não da ter infertilidade, sintomas nenhum. isso. Na investigação da infertilidade, viu-se um exame de imagem com diagnóstico de endometriose, mas o paciente não tem sintomas nenhum, aí também é uma indicação. A gente pode oferecer para esse paciente, ainda mais paciente que já tentou de tudo para poder engravidar, não quer fazer outras coisas, então a gente pode oferecer a cirurgia para ela, que tem grandes chances assim dela conseguir êxito depois. Até mesmo porque, como a endometriose ela é uma doença inflamatória, para essa paciente estar sem sintomas, muito provavelmente ela tem uma vida muito mais regrada. Com certeza. Né? Dentro dos hábitos alimentares, deve ser suplementada com exercício físico. Ou seja, você já tem uma vidinha mais regrada, que faz toda a diferença, né? Numa endometriose realmente sintomática, tanto que o tratamento clínico ele vai muito por esse lado, né? Dos hábitos principalmente também. Ou seja, às vezes fica ali faltando essa indicação cirúrgica que pode ser ali uma salvação da lavoura, né? Aquela endometriose sem sintoma num paciente com infertilidade, Exatamente. né? O único problema dessas pacientes, às vezes, que ou por elas terem uma vida regrada, elas demoram muito a fazer o diagnóstico
e às vezes não é investigado isso na investigação da infertilidade, tudo, demora a chegar, e também já chega numa idade mais avançada, às vezes complica um pouquinho para a gente, né? Por isso que às vezes por isso que é importante Diagnóstico até precoce. falar isso. Sim, diagnóstico isso é super precoce, importante. né? A infertilidade, a endometriose é uma das principais causas de infertilidade. Então, isso precisa ser dito porque demora-se muito a dar o diagnóstico, né? Mais de 10 anos de doença, aproximadamente. E olha como o índice é alto. 1 a cada 10 mulheres brasileiras tem endometriose. E mais ou menos 30% das pacientes que têm endometriose, elas vão estar ligadas à infertilidade também. 30%. Muito Olha alto. só. É alto. E É muito alto. agora, o diagnóstico também é tardio muito por causa de quem? Da bendita pílula, né? É, exatamente, do anticoncepcional. Né? Que aí você acaba Mascarando controlando os os sintomas da paciente, entendeu? Que é aquela Durante muito famosa tempo. frase que a gente fala, né? A gente tampa muito os sintomas, né? O anticoncepcional é tratado, é manipulado como o tratamento de muitas doenças que a gente sabe que não trata, né? Síndrome dos ovários policísticos, endometriose, ou seja, às vezes é mais fácil tampar ali o sol com a peneira do que realmente, de fato, seguir com o diagnóstico. Mas eu queria que faz um resumão desse ponto, porque acaba que muitos ginecologistas, você é uma referência aqui no Rio, encaminham para você. E aí, eu queria que você resumisse mesmo essa indicação absoluta dessas cirurgias aí, só para o pessoal pegar bem mesmo. Então, assim, só para explicar, como eu sou cirurgião, eu não trato de forma clínica a endometriose, né? Então, os O paciente pacientes... já chega para você já com chega indicação para mim, cirúrgica. com indicação, a maioria das vezes com indicação não cirúrgica, eu posso contraindicar dependendo da história dela, então dependendo do momento de vida dela, a gente pode conversar e contraindicar essa cirurgia, né? Mas o paciente, quando ela não tem os sintomas controlados, né, clinicamente, então esse ginecologista, ou ele não faz a cirurgia, ele acaba encaminhando para o cirurgião que faz esse procedimento. Na hora a gente vai analisar e paciente é sempre com dispareunia, né, que é a dor na relação sexual, dor no período menstrual ou dor pélvica crônica, dor para evacuar, dor para urinar, esse paciente tem total indicação de cirurgia, tá? Ele tratando clinicamente não melhorou, ele não tratando clinicamente continua assim também, dependendo do grau também, a gente ela tem que ser operada, até pelos riscos de complicações, né? É difícil a gente pegar, mas já peguei pacientes que obstruíram o ureter e perderam o rim, tá? Algumas indicações são clássicas também da cirurgia, independente se ela tem infertilidade, se ela tem dor, se ela não tem nada. Por exemplo, endometriose na válvula ileocecal, que é no final do intestino fino e início do intestino grosso. Esse paciente ele tem indicação de cirurgia pelo risco de obstrução intestinal. Legal. Tá? Endometriose que no reto ou no sigmoide ali, que é no final do intestino grosso. Dependendo do grau, quando a gente consegue fazer o diagnóstico pela ressonância, dependendo do grau de invasão da parede, da diminuição da luz também, esse paciente às vezes vai ter indicação também da cirurgia. Porque tem um risco de obstruir. De obstrução intestinal. Tá? Esses aí são basicamente os quadros mais clássicos assim, de indicação da cirurgia. Eu quis você chamar a atenção sobre esse ponto porque para as mulheres entenderem que não é normal ter dor na hora da relação sexual. Não é normal ter dor para evacuar. Isso não é normal. Então, muitas mulheres passam por esse tipo de dor e acham que é normal, né? Exatamente. Dor nunca é normal, né? Dor pode ser comum, mas não é normal nunca, né? Então, é realmente frisar esses principais sintomas que você falou. Você menstrua e você sente dor para evacuar. Você menstrua e sente dor para urinar, né? Você tem dores crônicas, né? Endometriose é uma das principais causas de dores crônicas, né? Então, você tem dor na relação sexual. Nada disso é normal. E outra coisa, você quer engravidar e não consegue. Exatamente. Tem que descartar a endometriose, porque o normal é ter filho. Isso é uma coisa que a gente tem visto bastante, né? Endometriose é uma das principais causas de infertilidade e como demora esse diagnóstico, né? Porque o paciente ele é investigado para infertilidade, mas demora horrores para solicitar exames que identifiquem endometriose, sendo que ela é uma das principais causas, porque muitas das vezes os pacientes não têm sintomas. A gente tem um caso, com um ginecologista, um colega, que esse caso, essa paciente tinha dor no ombro. E ela tinha dor no ombro, ela já tinha feito diversos tratamentos com fisioterapeuta, e o fisioterapeuta falava que ela tinha um negócio, eu nem sei direito o que o fisioterapeuta falava. E aí eu sei que ela foi, na consulta com o ginecologista, ela começou a reclamar disso daí, e falar, o ginecologista foi, vou pedir uma ressonância dela, do abdômen todo. Que é importante a gente pedir, que às vezes só pede a ressonância da pelve. E esquece de pedir do abdômen superior. E aí deu no abdômen superior,
o diafragma dela era só endometriose. Meu Deus do céu. Caraca. E aí a gente falou Com para ela, tórax. tem que operar, vamos operar, que você vai melhorar essa dor. E o fisioterapeuta, não, impossível você tirar a dor dela, fazer uma cirurgia, isso aqui é por causa da musculatura tal que ela faz isso, não sei o quê. Deu outra. Fizemos a cirurgia, tiramos um pedaço do diafragma dela, era uma placa de endometriose enorme e... Entrou com acabou a dor. tórax, não? Acabou a dor. Caramba. Não, essa o tórax ficou ajudou também, mas não precisou entrar pelo tórax, não. Entramos pelo abdômen mesmo. O tórax só Eu ficou lá vejo de que tem história para stand-by. foco para cérebro. É difícil, gente, isso, mas foco para cérebro já. Gente, mas é isso que eu tô falando. Porque, obviamente, que a cavidade abdominal é o mais comum, né? Mas só Pela que o proximidade, tecido do endométrio pode estar em qualquer lugar. Qualquer em qualquer lugar do organismo. E Então- a gente falou muito sobre a questão da robótica, óbvio. O problema é que a robótica ainda nem todo mundo tem acesso ainda, né? Uhum. Agora, a laparoscópica vai bem. Não, vai muito bem também. Assim, a robótica é uma tecnologia nova, maravilhosa para o cirurgião, mas assim, não vai mudar muita coisa também, tá? Entre a laparoscopia. É lógico que a robótica você tem um pouco mais de precisão, mais fácil às vezes de você, se você tiver um reto muito baixo, se você tiver um paramétro, alguma coisa assim, a robótica vai te ajudar um pouco mais, mas a laparoscopia pode ter um pouquinho mais de dificuldade ali, mas vai sair numa boa também, sem problema nenhum. Com o volume tá? que você opera, meu filho. Outro dia foram 18 por semana. Pô, Você vê o quanto é comum, né? não, é muito... Quanto é comum. Hoje, Quanto é antes de vir comum, pra né? cá, a gente fez duas antes de vir pra cá. Caramba. Não, e outra coisa, é a primeira vez que a gente está entrevistando um cirurgião, né? É. O cirurgião é prática. Mão, é prática. né? Hoje o volume que você opera é absurdo, né? E você cada vez tem aumentado mais, né? Não, cada vez a gente aumenta mais e assim, como eu também trabalho com outros colegas também, e aí eles até ficam, pô, mais data, não tem como, a gente tem que, vamos devagar, que eu não tenho mais tempo também para isso tudo, não. E eu não trabalho só com endometriose, trabalho com outras coisas também, né? Sim, ainda bem que você não falou. Você esqueceu de falar o principal, né? O cirurgião da Ânima. É, verdade. Ele é o cirurgião da nossa clínica Ânima, tá? É óbvio. isso. Estamos com os melhores, graças a Deus, para Isso- poder isso é ajudar legal, todos vocês. É até legal, porque a gente tem lá uma equipe multidisciplinar pensando Isso em. é importantíssimo o tratamento da endometriose, porque não adianta só fazer a cirurgia e aí o paciente não continuar fazendo a dieta, não iniciar a atividade física, que aí não adianta nada, né? Uma coisa sozinha, a endometriose ela precisa de uma equipe multidisciplinar, né, que vai auxiliar principalmente no pós-operatório, depois. Hoje, Fisioterapia, a nutricionista, sim, tudo. Suplementação. sim, E às vezes parte metabólica. psicólogo. Em muito relação à importante. parte cirúrgica, hoje em dia, assim, com os adventos, né? Tanto da laparoscópica quanto da robótica. Vocês não fazem mais a cirurgia aberta ou tem indicações de fazer cirurgia aberta? Não, hoje em dia, assim, raríssimo. São Raríssimo, né? exceções, esse da exceção você fazer uma cirurgia aberta, só se o paciente tiver alguma contraindicação, não tolerar, por algum problema cardiovascular, alguma coisa, não tolerar pneu peritônio, essas peritônio. coisas. Mas assim, ou então, ele tiver um útero gigantesco, além da endometriose, tem alguma outra coisa ali, tem um mioma muito grande que é impossível a gente fazer por vídeo ou vídeo. robô. Aí são coisas que a gente vai ter que... E mesmo assim, Raríssimas exceções, né? Fala a vantagem de uma cirurgia, vamos dizer, aberta, né? A vantagem de uma cirurgia laparoscópica / robótica. Você falou muito sobre a robótica laparoscópica, mas a diferença da cirurgia aberta para a cirurgia laparoscópica. Então, a cirurgia aberta, a única vantagem que ela tem é que você tem a sua mão ali dentro. Então, você tem essa parte sensitiva, né, do seu dedo, da sua mão, você é muito melhor do que na laparoscopia. Na robótica, você não tem nem. Não tem essa sensação, não tem o tato, não tem nada. É tudo no visual. Mas a cirurgia aberta, o seu campo é mais difícil de visualização, tá? Ainda mais a pelve ela vai afunilando, ela vai descendo, não tem como você às vezes enxergar lá tão bem igual você enxerga com uma câmera. A câmera ela vai chegar lá pertinho e fora do aumento que você tem na laparoscopia e no robô, né? Então, assim, na minha opinião, é só em último caso que você vai fazer uma cirurgia aberta nesse caso. Até o trauma cirúrgico, né? A cirurgia aberta você corta muito músculo ali, o pós-operatório é muito pior. É muito mais dor no pós-operatório, maior sangramento, maior tudo. E quanto tempo, mais ou menos, dura uma cirurgia de endometriose? Então, vai depender do que a gente vai achar ali dentro, né? Tem algumas coisas que a gente já sabe que a cirurgia ela vai ser um pouco mais complexa. Por exemplo, pacientes que têm endometrioma.
Então, o endometrioma, ele tem uma tendência Explica um pouquinho a rapidinho grudar só o que tudo, é um né? endometrioma para o O pessoal. endometrioma no ovário é quando a gente tem tipo um cisto no ovário de endometriose. Então, ele tem um tecido, ele tem um líquido lá dentro, né? Que é bem espesso, ele sugere sangue, mas não é. É de tecido de endometriose mesmo. E ele tem uma tendência a ser muito inflamar muito a pelve. Então, todas as estruturas adjacentes ali, elas ficam grudadas. Então, assim, quando o paciente tem um endometrioma volumoso, já sabe que essa cirurgia vai dar um pouco mais de trabalho do que as outras, tá? E o que mais vai dar problema, né? Vamos falar assim, paciente com lesão intestinal. Esse aí vai ser o grande divisor de águas do tempo de internação e das possíveis complicações da cirurgia, tá? E aí, na endometriose intestinal, a gente tem vários tipos de tratamento que a gente pode oferecer para paciente, né? Então, no pré-operatório, a gente já conversa com a paciente, já vai explicar para ela qual vai ser a possível ressecção intestinal que ela vai ter, tá? Quando a gente tem uma placa de endometriose, só alguma coisa mais superficial pegando reto, a gente faz um shaving, que a gente chama, que é só uma raspagem do reto, e depois a gente reforça ali com ponto. Se tem uma lesão pequena, e é na parede anterior do reto, só na lateral, que a gente consegue, com o auxílio de um grampeador, um grampeador circular, a gente consegue fazer uma ressecção discoide, que a gente chama. Esse grampeador, ele entra, ele abre lá dentro do reto, você coloca o tecido dentro, depois você fecha esse grampeador e aí você grampeia mesmo. Aí esse grampeador, ele vai cortar essa lesão e vai juntar já. E aí esse é um tipo que é uma ressecção discoide, que ela é um pouco maior do que o shaving, do que a raspagem, mas ainda tem uma outro tipo de ressecção, que aí é a segmentar, que quando a gente já tem uma endometriose grande, né, numa extensão maior, aí a gente vai ter que retirar mesmo um pedaço do intestino. Aí essa é mais chata, né? No pós-operatório, normalmente o paciente fica internado 3 dias mais ou menos. Nas outras, 1 dia, 2 dias internados, já vai embora. Nessa daí, a gente deixa ele um pouquinho mais tempo, até para ajudar na recuperação e tudo do paciente. Mas esse é o divisor de águas da endometriose. É o tipo de ressecção intestinal que você vai ter que fazer, é o que vai... O que a gente vai saber? O tempo de internação, como é que vai ser o pós-operatório dessa paciente aí? O shaving você não abre, então você só raspa Não, ali. só raspa. Tá. Aí o circular, na verdade, você abre, tira e faz uma nova anastomose. Mas aí uma nova sutura. O grampeador, ele já faz isso. Não, já faz né? tudo, mas Já você abre e faz isso. uma nova sutura. Aí na outra, quando a gente tem que fazer o segmento Aí você faz mesmo, uma colectomia, aí a tira. gente tem que abrir aqui, tira a peça, E aí tem um monte de você... coisa assim. E já entra, né? Uma cirurgia, você já faz um preparo intestinal para fazer uma anastomose primária. Então, eu sempre faço preparo intestinal, tá? Tem vários outros colegas que acham que não tem, mas eu prefiro. Isso aí é meu. Não tem certo nem errado, isso aí eu prefiro. Não, a cirurgia, sim. Cada um tem o feeling também. Existe o certinho, mas cada um tem que ter o feeling ali. E geralmente ela é uma cirurgia minimamente, você tenta invadir o mínimo possível, né? Preservando a fertilidade, que eu tô dizendo. Porque, por exemplo, tem aquela cirurgia que você vai precisar retirar órgãos ali, trompa, ovário. Por exemplo, ali no momento que você falou do endometrioma. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que sempre conversar com o paciente antes, porque, assim, é uma caixinha de surpresa a endometriose, tá? É óbvio que pacientes que estão operando por infertilidade, a gente vai sempre tentar preservar tudo, né? O endometrioma em si, a gente consegue retirar o endometrioma sem lesar, a não ser que for uma fatalidade, alguma coisa, a gente consegue retirar o endometrioma sem causar maiores prejuízos ao ovário, tá? A trompa, ela é um órgão que ele é muito frágil. Então, assim, a trompa, se você mexer muito nela, você acaba machucando ela demais. Então, assim, a gente evita sempre mexer nela. É lógico que se tiver algumas aderências ali, a gente vai retirando e tudo para tentar sempre restabelecer a anatomia da pelve de novo, tá? Mas, assim, toda cirurgia, ela tem esse risco da gente acabar tendo que retirar algum órgão que... E, assim, tem também, por exemplo, os pacientes, às vezes, que tem uma endometriose na trompa e ela causa uma hidrossalpinge, a trompa ela tá aumentada, dilatada. Isso daí também não vale a pena a gente deixar essa trompa, porque isso daí vai dificultar mais ainda a gestação dessa paciente. Então, às vezes, a gente retira essa trompa também, mas
deixando a outra para tentar favorecer e ajudar, para deixar um cenário melhor. Óbvio, é sempre para que o paciente tentar possa preservar. engravidar. É legal as pessoas entenderem, primeira coisa, toda cirurgia é uma caixinha de surpresa. É diferente, a gente sempre falou muito sobre clínica aqui, mas a cirurgia, você olha um exame de imagem, até o exame físico que você faz, mas quando você entra, às vezes é um cenário totalmente diferente. Isso é importante todo mundo entender, não só para endometriose, mais ainda, né? Que tem essa questão da aderência, mas como qualquer outra cirurgia. É legal as pessoas entenderem um pouco também da infertilidade muito relacionada à endometriose, porque a trompa ela é toda bonitinha. Essa doença, ela muda muito a anatomia, né? Então, ela fica toda distorcida e causa uma obstrução, certo? Certo. Então, a gente tenta sempre que eu costumo falar para os pacientes, assim, a cirurgia, a gente vai chegar lá e tem a gente passou o vídeo, tem uma foto lá da sua pelve, congelada, tudo aderido, não sei o quê. No final da cirurgia, eu tenho que estar restabelecido, toda a anatomia tem que estar restabelecida. Cada coisa tem que estar no seu lugar e aquele tecido todo inflamado tem que estar, a gente tem que ter retirado isso e as coisas têm que estar no seu devido local. No final da cirurgia, quando a gente acha que é importante, eu acabo fazendo um teste que a gente chama, a gente joga um azul de metileno através do manipulador uterino e a gente vê a trompa. Isso aí é ótimo quando a gente tem esse teste positivo. Sim, aí tá maravilhoso que a gente voltou viu que as trompas estão pérvidas, desobstruiu por conta das aderências, a gente conseguiu voltar com a anatomia normal. Agora, em relação, voltando aqui à questão da robótica laparoscópica, o endometrioma é uma cirurgia que podendo entrar com robô se torna... Ajuda bastante, entendeu? Assim, o bom do robô é uma coisa que eu até não falei, a câmera é estática. Então, porque o braço do robô ele não treme. Quando a gente está na laparoscopia, está o auxiliar fazendo a câmera e usando uma outra pinça para te auxiliar. Mas a gente tem a gente acaba tremendo um pouquinho, a gente mexe, a gente distrai, olha para um outro, olhou para ver um negócio aqui, mexeu a câmera. No robô não tem isso. O robô, a câmera ela vai estar estática lá para você. E você que vai controlar ela a hora que você quiser. Você que está operando no console, você controla a câmera. Então isso aí é uma das coisas também que ajudam muito na cirurgia. Muito bom. E a cirurgia de endometriose, tem cura ou ela pode voltar a esses focos? Então, assim, por se tratar de uma doença crônica inflamatória, ela tem chance de voltar depois, tá? Mas se você fez uma cirurgia e você, citoredutora, você conseguiu tirar todo o tecido ali de endometriose visível e essa paciente ajudou no pós-operatório, então, assim, a chance dessa endometriose voltar é bem menor. Agora, se você faz a cirurgia também e a paciente abandona o tratamento, então a chance dela voltar é grande também. E vai ser pior, muito pior, né? Depois precisando depois de da uma segunda cirurgia caos. É caótico. Gera mais aderência ainda, né? Toda vez que a gente mexe na barriga, toda cirurgia gera mais aderência. Já é uma doença que gera inflamatória, que gera mais aderência, então fica cada vez mais difícil. Todo né? o tecido que a gente já mexeu já e a cirurgia da endometriose, ela tem o passo a passo a ser seguido. Né? Toda vez que a gente entra, libera o intestino grosso ali, o sigmoide da goteira, aí depois faz a ureterose para poder identificar o ureter, né? E tirar ele da doença. Aí depois a gente vai achar o nervo hipogástrico, aí a gente vai começando a tirar. Depois que a gente identificou o nervo, identificou o ureter, que são as coisas que a gente pode lesar e pode gerar problemas para o paciente no futuro, aí a gente começa a fazer a cirurgia mesmo, de retirada dos tecidos. Ou seja, primeiro você ganha o campo ali. Depois você vai tirando aí, todo aquele... que tá no meio, vai botando cada um para o seu lado lá, suspende o ovário, não sei o quê, e depois aí você começa a fazer a cirurgia. Quais são os exames necessários antes da cirurgia? Então, o paciente, quando chega para mim, ele já chega com uma ressonância, né, do abdômen e da pelve. Se não tem do abdômen, acabo pedindo, né? Ou se chegar só com da pelve, acabo complementando com o abdômen superior, tá? Exames de sangue básicos pré-operatório e raio-x de tórax. Dependendo da ressonância da queixa da paciente, aí eu complemento com colonoscopia ou não. Tá? Eu não vejo tanta necessidade de fazer colonoscopia, só em alguns casos, tá bom? E você pede preparo intestinal para todos os pacientes, Todos os independente pacientes. se eles tiverem acometimento todos os pacientes intestinal. porque Sim, porque é uma assim, caixinha de surpresa, né? Pode não mostrar ali, mas na hora que na você hora que a abrir, gente chega... ter um acometimento ali. E realmente é mais seguro, né? Mas assim, não é nada... É porque antes antes tinham
o preparo com manitol aí, que era horrível. Mas hoje em dia a gente tem outros medicamentos que não é uma coisa também muito ruim para o paciente também, não. Não expolia tanto o paciente não fica desidratado por causa disso, não. Mas tem toda uma orientaçãozinha de ela beber líquido, de tomar tal hora e tal hora para cirurgia, então é bem tranquilo o paciente isso. Eu acho legal você explicar para eles o porquê do preparo, né? Ou seja, porque tem uma lesão intestinal, mas o porquê que tem que ter esse preparo? Assim, quando a gente não faz o preparo, o nosso intestino grosso ele está cheio de fezes, né? Então, para a gente poder manipular aquilo ali, até se eu quiser fazer uma ressecção um pouco diferente, poupando só retirada do nódulo ali, se eu abrir o reto, se eu lesar e abrir o reto, vai cair fezes na cavidade. E eu não quero isso. Então, com o intestino ele limpo, é muito mais fácil. Eu posso ter essa opção de, não, vou tirar aqui mesmo, vou fazer uma cirurgia diferente aqui, vou tirar o nódulo e vou fechar depois. A chance disso de contaminar é muito menor do que quando não fiz o preparo intestinal. Já viu um caso brabo assim que tem que fazer colostomia? Não, graças a Deus eu nunca tive, não. Tá? Mas isso daí pode acontecer também. Não, você já viu. Não, você entrar direto para fazer colostomia, nunca. Assim, o que eu já vi em alguns casos já é de complicações cirúrgicas. E aí você tem que, quando a gente tem fístula, essas coisas, aí você tem que... Não, mas a minha pergunta é exatamente se você já entrou num caso com obstrução e por causa... Já que vocês estão indo até para esse assunto, eu quero saber aqui, quais são os principais riscos, então, da cirurgia de endometriose? Quais são os principais riscos e complicações? Não, rapidinho, antes até de entrar no risco, falar um pouco do preparo. É um risco cirúrgico básico, uma coisa diferente? Então, a gente está operando pacientes, a maioria das vezes jovens, né? Sem comorbidade nenhuma, né? Porque pacientes, a não ser pacientes que têm alguma coisa clínica mais acerbada, sendo diabetes, hipertensão, alguma outra comorbidade associada. Mas a maioria dos pacientes não. São pacientes jovens, né, que têm dor ou estão tentando engravidar. Sim. Então, a maioria das indicações, né? Ou é aquela dor crônica, ou é, obviamente, a infertilidade, né? A maioria é infertilidade? Não, muita dor. Muita dor crônica. Acho que até a maioria das pacientes é dor. A infertilidade é uma das principais causas de dor crônica, né, gente? Pode doer. Não, a paciente sofre muito, tadinho. É uma coisa que é importante falar, a gente está falando do preparo, lembrando que sempre a cirurgia laparoscópica e a robótica, a anestesia é sempre geral. Ótimo, olha aí. Não tem como a gente fazer com outro tipo de anestesia é sempre geral. A gente toma vários cuidados, né? A gente já falou do preparo. Durante a cirurgia, pelo menos a gente tenta, né? Todos os hospitais hoje que eu trabalho, eles acabam oferecendo isso, mas a gente bota meia elástica, compressor pneumático para evitar trombose no pós-operatório, essas coisas todas a gente sempre faz, né, para evitar qualquer tipo de complicação. Doutora Vanessa, quer falar um pouco sobre anestesia? Nem lembro. Se você é anestesista, nem me lembro mais. Tô sentindo falta, anestesia geral mesmo, né? Eu já esqueci já. Tô sentindo falta, hein? O que é isso aqui? Outro dia tava assim, você não pode ir lá anestesiar para mim hoje, não? Eu falei, não. não me pertence mais isso. Mas também é uma anestesia muito cuidadosa, né? Uma cirurgia também que precisa de um anestesista ali muito atento. Não, com certeza. E ainda mais que às vezes quando a gente faz a do diafragma, então, que a gente abre o diafragma, o anestesista tem que estar acostumado com essas coisas também. É uma coisa... quando a gente vai fazer uma ressecção intestinal maior, aí às vezes a gente tem que fazer uma incisão aqui para poder retirar da peça, para poder ajudar na anastomose e tudo. Aí, algumas vezes, a gente pede para botar uma peridural, passa catéter ou não. Isso aí vai ser decidido também. O anestesista conversa com a paciente para saber como é que ela é, se ela já fez alguma cirurgia, como é que ela é de dor e tudo, até para dar conforto para ela no pós-operatório, né? E mostrar também seu cuidado, seu conforto, né? Quando você falou ali do pneu... Do pneumático, né? Do compressor pneumático, né? Para explicar para o pessoal o que é, né? Então, é um compressorzinho que a gente coloca na nossa perna, que ele fica apertando durante toda a cirurgia, né? Que isso a gente evita tromboses, que são às vezes comuns, né? Que são esses eventos trombóticos no pós-operatório. Coloca aquele aquecedorzinho, né? Certo. É legal falar, porque o ambiente cirúrgico é um ambiente muito frio, é muito inóspito, né? E gera muito medo para quem não conhece. Então, entra dentro de um ambiente, desliga-se o hoje em dia nem pode mais, né? Em vários hospitais não se
desliga dá tanto, mais, mas né? você já entra, já Você tá pode com aumentar um pouquinho a aquecedor. temperatura, mas normalmente a cama já está aquecida. A cama já está aquecida, tem o aquecedor onde você fica quentinho, né? Tem o compressor pneumático que evita algumas complicações que são complicações importantes, como a trombose venosa profunda, né? Que pode ir para outros lugares, principalmente para o pulmão. Isso aí tenta evitar várias complicações, né? O sorinho quentinho do anestesista que Ela entra tá ali. gostando, ela tá gostando. É, Vem. tô relembrando, Pula, tô relembrando. pula. Tem que Não, é manter o legal ambiente falar mais isso, acolhedor porque possível exatamente da tem que tentar paciente, manter entendeu? um ambiente o mais acolhedor, porque já é uma cirurgia onde já tudo que é desconhecido a gente sente medo, né? O centro cirúrgico, ele é frio, ele é gelado, Não tá tem todo cor, mundo não de tem uma cor. cor só te olhando e você tá lá despido, entrando num lugar cheio de gente e às vezes com muita gente, né, conversando, falando de assuntos aleatórios, porque ali é o, né, é o trabalho deles, enfim, mas entender como ter esse teu olhar ali muito voltado para o paciente, né, de acolhimento desse Não, paciente com ali certeza. dentro. E assim, eu acho que para mim, né, pelo menos, o maior desafio para mim é quando se você vai operar uma paciente que a queixa dela é infertilidade, ela não tem dor. Então, teoricamente, você vai submeter essa paciente a uma cirurgia que pode ser muito extensa. E assim, a única coisa que eu sempre peço é nunca causar dor nem nenhum dano a essa paciente. Entendeu? Porque assim, teoricamente ela não tinha nada, né? Caramba, você tocou num ponto aí que... Aí, pô, eu vou operar Chave, ela. né? Imagina, pô, eu vou pegar, vou lesar um nervo dela, vou gerar uma dor crônica nela. Assim, são coisas, às vezes, que a gente tem que passa despercebido, a gente faz toda hora, não, mas a gente tem que sempre estar de olho ali. Não, é só, a gente está operando Qual uma que é pessoa. a porcentagem, assim, tua, né? Em relação às pacientes que vão ser operadas por você por indicação de infertilidade. Tem umas que realmente estão sem sintomas, já investigaram tudo, e tem aquela parte ali que pode ser a salvação da lavoura, mas não tem sintoma, e tem as pessoas que têm sintoma e também tem a infertilidade. Tem uma porcentagem assim? Assim, É eu não mais com consigo dor? ver, Não tem. não tem muita relação assim, não. Daí vai dependendo. Porque às vezes, assim, elas têm queixas, às vezes, apesar da infertilidade, tem queixas, às vezes, que ela pode achar que não é muito, não é uma coisa que não chega a ser uma dor crônica, não é nada, mas assim, não, quando eu vou evacuar, eu tenho um. Gente, mas isso assim, isso tem que ser dito, sabia? É. Assim, isso Então eu é uma preciso coisa assim, falar. é só um ponto, é uma coisa Cara, pontual. e a pessoa se entendeu? adapta à dor. Se adapta à dor. mas Aí, o às ser vezes, a humano Gente, dor se muda, adapta só que já muito. tem uma dor há muito tempo. Não, Com e sabe certeza. uma coisa assim, meu intestino é super constipado, mas quando eu fico menstruada, eu tenho diarreia. Gente, não é normal. Não é normal. Isso aqui tem que ligar o alerta de vocês. Não é normal você estar menstruada e ter dor para evacuar. Estar menstruada e ter dor para urinar. Independente da menstruação, ter dor na relação sexual, isso tem que ligar uma chave. Porque é uma doença que acomete muitas mulheres, é uma doença super importante para a infertilidade e é uma doença que demora anos, mais de 10 anos para ser diagnosticada. E aí, o quanto tempo isso já passou? Não, Que poderia, porque o diagnóstico precoce... Eu queria até falar sobre isso, assim, em relação ao diagnóstico precoce e a indicação da cirurgia. Da endometriose... Mas em relação à infertilidade, essas coisas, vamos botar assim, em relação até à própria infertilidade. A relação do diagnóstico precoce com uma paciente em investigação de infertilidade com indicação de cirurgia. Atrapalha muito aquele diagnóstico de 10 anos Tardio, após... diagnóstico tardio. Diagnóstico tardio em relação ao precoce mesmo. Então, assim, vai Em relação à atrapalhar, própria cirurgia. vai atrapalhar muito em relação A própria idade. Não, e a infertilidade, né? Sim. Porque tem pacientes que têm essa dor, têm a endometriose, mas vão ter Sim, filhos vão normais, não pensando vai ter em problema infertilidade. genético, né? Então, pensando na infertilidade, a única coisa é a idade dos óvulos dela, né? Senão... Não, mas O aí, resto- quanto mais tempo, mais aderência também, né? Ou não? Não tem muito, assim, é difícil tem de essa saber relação, muito essa não existe relação essa também. relação. Não tem muito operar essa com relação, 20 ou com assim, 30? não tem muito, a gente... É difícil de saber, Aí porque entra assim, mais não em tem todos como os saber... critérios a mesmo gente de não sabe, porque às idade, vezes é só de riscos diagnóstico, iniciais. não tem... Mas não tem essa relação de quanto tempo antes, assim, ser diagnosticado e Não, em você relação... vai... Até porque quando você é diagnosticado logo, você não sabe também nada, você vai tentar primeiro o tratamento clínico, né? Sim. Vai mudar o estilo de vida, os hábitos de vida, mudar a dieta, não sei o que, às vezes vai ter que tomar algum hormônio ou não, mas e vai ver como é que você vai ficar. Então não é uma coisa que, pô, tive o diagnóstico de endometriose, vou operar, não é assim. Sim. Né? A gente E o tem que passar por significa tudo. que todo mundo fala ali, né? E muita gente tem dúvida até mesmo porque vem muitas perguntas, né? O que é endometriose profunda?
Porque vem no laudinho ali, né? Endometriose profunda. Aí a paciente chega e fala assim, eu não entendo, que eu só sei que eu tenho uma endometriose profunda, pra dar o terror. É muito profunda, mas assim, ela não faz a menor ideia do que é. Pra Então eu mim, queria que toda você endometriose é explicasse profunda. isso, né? Porque, e também se toda endometriose profunda é indicação de cirurgia. Então, é a mesma coisa, né? Não faz diferença a endometriose profunda quando a gente vai cometendo os outros compartimento anterior, compartimento posterior da pelve ali. Vai pegando bexiga, vai pegar ligamento uterosacro, vai pegar próximo do o espaço, né, que é entre a vagina e o reto, a vagina e o útero. Então, não necessariamente você pode ter a endometriose profunda e não precisar de cirurgia. Eu não sinto nada, ou então eu faço o tratamento clínico, eu estou bem, então você não precisa operar. Se essa endometriose não vai te levando, não está colocando nenhum órgão seu em risco ali, a gente vai ter que acompanhar isso daí. Você não sente dor, você se sente bem, a gente não precisa te operar. Então, E não está relacionado à infertilidade, a gente pode te acompanhar sem problemas. então tá? se eu não sinto dor, se eu não tenho sintoma, eu não tenho relação com a infertilidade, que seria também um sintoma, você também, Vida que independente segue. de ser uma Não. endometriose profunda, você também não teria indicação cirúrgica. Não operaria. A indicação cirúrgica mesmo, então, em relação ao fato, assim, bem reto, são as dores crônicas, né, Exatamente. relacionada a tudo isso que a gente já falou, e a infertilidade. Isso. São as principais indicações. Exatamente, é por isso que eu falo, dor sem tratamento, que não melhorou com tratamento clínico e a infertilidade. São basicamente isso, tirando aquelas outros casos, assim, que são exceção. Fiz o diagnóstico de endometriose no final do intestino fino, no intestino fino. Aham. normal. Sim, aquelas Essa daí, exceções, ó. sim, porque tem risco Risco de de A gente obstrução não tem nenhuma urgência intestinal. não, tá? Mas, ó, Aham. vamos operar porque no futuro aqui, daqui a pouco, isso aqui pode Vai dar um problema para obstruir. você. Aham. Tem uma diminuição da luz do reto no cima também. São essas daí só. Pô, eu tenho uma endometriose muito próxima do ureter, que eu já estou tendo uma hidronefrose ali. Pô, opa, Sim. tem que operar rápido também. E Tem que pensando tirar. na paciente que tem indicação cirúrgica por infertilidade, e essa cirurgia ocorreu lindamente, brilhantemente, a chance assim, de engravidar, ela é alta? Porque falam principalmente, né, os estudos mostram, a chance de engravidar logo depois da cirurgia é muito maior, né? Aumenta muito mais. A gente Aumenta sempre pede para muito esperar mais, um né? ciclo. É assim, infelizmente a maioria dos estudos que tem é sempre comparativos com a sim. FIV. Então, assim, é uma coisa que não dá para comparar Aham. muito também não, tá? Mas assim, aumenta muito, né? Você Aumenta tira muito a aquele chance, PC, né? você tira E aquele principalmente nos primeiros ciclos. com certeza. Só após a peço para esperar o cirurgia. primeiro, só peço para esperar o primeiro ciclo. Uma coisa importante é, se essa paciente tem, que aí também tem que avaliar isso daí na hora. Se essa paciente, além da endometriose, ela tinha um mioma, dependendo do mioma que foi, aí a gente teve que mexer no útero, aí ela não pode engravidar logo no primeiro ciclo, Sim. não. Aí dependendo, ela vai ter que esperar de 3 a 6 meses, dependendo da ressecção que foi feita do mioma. Mas uma cirurgia que Com a transcorreu endometriose, primeiro ciclo já pode, depois do primeiro já ciclo pode já engravidar. pode, E a chance é alta. aumenta muito. Nós fizemos uma que nós fizemos, ela tinha invasão, tinha um mioma também, né? Mas esse era um mioma subseroso, pequeno, Subseroso. esse aí não vai Nada mudar em muita profundo. coisa, não. Dava Era até pra mais ir. pediculado, até nem era, então não tem tanto problema, não. Qual a média de uma endometriose não complicada, essa que tem que fazer ressecção? Só para as pessoas terem uma ideia. Uma média de tempo de cirurgia ali. Então, Eu sei que é difícil. é difícil, eu tô, tá? Assim, mas normalmente essas cirurgias demoram entre 2 horas a 3, 4 horas de cirurgia. 4 horas sendo a mais Podendo difícil, com demorar mais. Isso é ressecção. mais difícil. Cara. Já fiquei 7 horas operando. Sim. Assim, 7, 8 horas operando. Não é o comum, não. Não tá? é o comum, Sim, né? sim. Mas Uma média às de vezes, 2 assim, horas. a paciente que tem... E tem tudo. A paciente já tem cirurgia prévia, teve alguma outra coisa. Então, isso aí dificulta. E quais são os principais riscos da cirurgia? Sangramento, né? Abscesso. E aí, se Infecção. tiver infecção, abscesso. E se você tiver ressecção intestinal, fístula. Né? Que essa daí é a pior de todas. Explica um pouquinho a fístula, são- que é o são- pânico de todo É cirurgião. o pânico de todo cirurgião. Né? Mas são complicações raras de São. acontecer. Então, a gente trata de a endometriose, apesar de ser uma doença chata, né, complicada de se tratar, ela é uma doença benigna. Então, a maioria das vezes a gente não está comparando com câncer, que é um paciente que já é desnutrido, já tem algum problema. Então, a endometriose a gente está tratando pacientes rígidas, Jovens. jovens. Então, assim, Sem comorbidade, muitas vezes, né? é mais tranquilo, tá? Mas o terror de qualquer cirurgião é quando a gente faz a anastomose, quando a gente resseca um pedaço do intestino, a gente faz a emenda dele,
essa emenda abrir. E aí você vai contaminar com o conteúdo fecal a barriga. Então, isso é o terror de qualquer cirurgião. E a paciente que está em casa aqui já tem essa indicação, o que ela poderia fazer para melhorar o preparo dela para a cirurgia? Né? Porque, como a gente falou, a endometriose ela é multifatorial. Ela já é uma doença inflamatória. Então, em relação aos hábitos, né? Vale a pena, se essas indicações, como que seria a tua abordagem em relação a realmente uma mudança antes? Porque essa mudança vai ter que vir depois. Não, com Porque certeza. se você fizer a cirurgia e nada mudar, se ela não tiver essa orientação, vai voltar e foi o que você falou. E depois é o caos para reabordar, né? Então, quais seriam as suas orientações, assim, para essa paciente se preparar para a cirurgia? Então, como essa paciente, assim, ela vem sofrendo e tem uma expectativa, às vezes, muito grande em relação à cirurgia, ou pelo fato dela tentar aliviar a dor dela, ou pelo fato dela tentar engravidar, então, normalmente, essas pacientes elas acabam te ouvindo bastante, tá? Isso é bom. Então, na consulta de pré-operatório já costumo falar para os pacientes, olha só, sua cirurgia começou hoje. Tá? Se por acaso você não estava fazendo, se você não estava seguindo a orientação da nutricionista, você não estava fazendo atividade física, se por algum motivo você está fazendo tudo errado aqui na sua vida, a partir de hoje a gente tem que começar. Né? Que eu acho que você já vai se preparando pós-operatório, com certeza o pós-operatório vai ser melhor, né? Talvez menos dor no pós-operatório, mais fácil, uma recuperação mais fácil, mais rápida. Então, assim, é basicamente isso. Assim, depende muito da paciente, né? E a maioria delas acabam sempre ajudando bastante nisso Vou daí. partir aqui para minha parte, então, porque essa parte ela aqui, tá querendo. não tô querendo, porque essa parte faz diferença, né? Todo esse ajuste metabólico, identificar deficiências de micronutrientes, deficiência de ferro, né? Porque vai ter sangramento, você já entrar bem nutrida de várias outras vitaminas, você controlar suas doenças pré-existentes, você se alimentar de forma melhor, diminuir glúten, açúcar industrializados, faz exercício físico, dormir bem, diminuir estresse. Gente, isso parece pequenininho, mas isso é enorme num pré-operatório, principalmente depois de um pós. Isso diminui as complicações, isso Tempo de diminui internação. tempo de internação, isso diminui dor no pós-operatório, isso melhora a cicatrização. Então, assim, tem algumas abordagens que a gente pode fazer para preparar essa paciente metabolicamente para uma cirurgia, que é o que a gente faz lá na Ânima. A gente prepara o paciente metabolicamente para a cirurgia e depois a gente prepara esse paciente no pós-cirúrgico também, Você né? vai falar, tô ficando até mal acostumado, porque eu já chego no paciente, você tem que falar, Já opera ou não chega opera, aqui, tem que operar, não tem que exatamente. operar, não, tem que operar. Pô, não preciso fazer mais nada. Já entendeu? chega redondinho, todo redondinho tudo para pronto você, já né? pra Todo mim. ajustado. Não, isso faz uma diferença total na chance de fertilidade pós-operatória, como vocês falaram muito bem, no Exatamente. tempo de internação. Um dia de internação, isso é um impacto muito forte. E lembrar, todo cirurgião, a gente sempre pensa a gente sempre vai se preparar para o pior. Se tiver que, sei lá, fazer uma ressecção, você fazer uma sutura, né, primária ali, o paciente tem que estar bem nutrido para evitar fístula, Exatamente. decência. Então, há uma importância muito grande. Até nesse ponto, existe uma relação muito grande. Você é também cirurgião bariátrico, muito de paciente com endometriose, com obesidade. Hoje, obesidade é uma doença crônica. Tem Como é que é essa bastante. relação? Eu pego até bastante pacientes que têm, mulheres já chegam falando com obesidade, né? E aí, na entrevista, no pré-operatório, elas sabem algumas sabem, né, que tem endometriose, até perguntam quando podem operar, se opera a endometriose primeiro, ou se opera a obesidade primeiro. Aí eu falo, vamos operar a obesidade e depois a gente opera. E para você ver como a endometriose é tão ligada à inflamação, né, uma doença tão ligada à inflamação, porque o paciente obeso é um inflamado crônico. Sim. Então, teve uma paciente minha que eu tive a oportunidade de fazer as duas coisas nela. Tá? Eu, na primeira cirurgia, eu operei a bariátrica nela e eu fui e olhei a pelve. Então, estava tomada de endometriose a pelve. Caraca. E aí eu fiz a obesidade dela, ela emagreceu, depois de 2 anos ela voltou, ela continuava com queixas de dor, tá? E a ressonância mostrava uma diminuição da endometriose, mas ela continuava com dor. Eu voltei para operar a endometriose. Quando eu olhei a pelve, não tinha praticamente nada ali. Era um ligamento uterosacro, um negócio assim muito simples, muito mais tranquilo de fazer do que a imagem que eu tinha anteriormente da cirurgia dela. Da Caramba, obesidade, né? olha só. a importância que o Lucas falou agora. Essa assim, eu não posso falar, isso foi um caso que eu tenho, tá?
Pena que eu só operei um desse daqui, não operei mais. Não, mas isso tem Pra toda a saber, relação. mas Você assim, faz a bariátrica, você diminui a inflamação do paciente. Ele, Exatamente. 2 anos depois, ela perdeu peso, ela Exatamente. desinflamou, que é a origem da doença. Então, você teve o melhor exame. Eu tinha uma Olhei. staff que falava, vamos olhar por dentro. Você fez o melhor exame. Você olhou por dentro, ali você viu e você tinha um exame prévio, né, da laparoscopia. Pô, essa paciente, eu operei ela 3 vezes ainda, porque eu operei ela de bariátrica, operei ela de endometriose e depois eu operei de vesícula. Que ela fez pedra na vesícula depois de mó tempão depois ainda. Caramba. E assim, existe, quando a gente fala, né, é, da própria cirurgia da endometriose, existe o risco de menopausa precoce após a cirurgia? Tem alguma relação ou não? Não, porque assim, a gente não mexe no ovário, né? Se eu tivesse que ressecar o ovário por algum motivo, aí sim, teria o risco da menopausa precoce. Mas a ideia, como a gente não mexe nos ovários... Quais seriam as então, indicações, assim, de você entrar numa endometriose onde tem o acometimento ovariano e você tivesse que fazer uma ovarectomia, tirar o ovário? assim, tivesse um acometimento ovariano muito grande, até a paciente tivesse já sinais de menopausa precoce já por conta de qualquer acometimento desse, uma paciente que não está mais em idade fértil, porque tem isso, né? Sim. E ela tem muita dor ainda, e aí a gente vai fazer uma cirurgia diferente para ela. Falei, ó, vou tirar tudo, você não vai ficar... Vou tirar tudo para você não ter mais dor, entendeu? Às vezes acontece isso, é muito raro isso aí acontecer. Vou tirar útero, ovário, trompa, tirar tudo na paciente dela. Por mais que, assim, o paciente... que às vezes a paciente, quando ela está numa idade mais avançada, que não está mais na idade fértil, ela tem outras coisas também. No útero, ela tem uma adenomiose, tem um sangramento muito grande, tem uma hemocéria ajudando no sangramento. Então, a gente vai fazer a endometriose para melhorar a dor dela e aí acaba retirando o útero também. Mas a ideia é sempre preservar os ovários. Não é muito comum isso, né? Oi? Não é Não é muito nada comum comum, pegar. né? Não é pacientes mais velhas e que não estão em idade, não tem bastante. Hoje mesmo eu operei uma. Hoje, Não, assim, sim, Não, mas mais das mais velha. velhas que a Das gente mais está velhas, falando, né? Paciente né? mais Mas jovem falando a que paciente quer- mais Não, mas jovem, não, isso tem de que forma ser- nenhuma, não, né? Vocês nenhuma. tentam de É todos um- os jeitos priorizar Não, com ali e certeza. preservar Não, todo... E se eu achar que, assim, se eu achar que eu não sou capaz também de fazer a cirurgia e ter que ir para esterilizar, eu não faço. Pô. Opa, isso é Vai muito bom. botar e muito acabou, bom. Isso é não tem muito porquê. difícil um cirurgião falar É. isso. Eu não posso gerar um dano nela. Primeiro que ela não me autorizou a fazer isso ali na hora também, entendeu? Então, Exatamente, isso é muito importante. Você falar isso, cada um tem que ó, não ter o deu, limite ali, não dá. meu limite, cheguei aqui e não consegui retirar tudo, mas assim... Isso acontece. E você tem o teu lado é muito bom porque você tem um volume absurdo. Então, o teu volume faz com que diminua essas chances, né? Assim, eu nunca tive, não, mas assim, eu tenho certeza que se eu pegar uma lesão assim, que eu não vou ser capaz de preservar, uma coisa que é muito importante para ela ali agora, que eu vou gerar um dano maior na saúde dela, eu falo, vou ter que Mas abortar. a cirurgia, ela pode afetar a fertilidade negativamente? Assim, Se você até fizer a pode, lesão? porque toda cirurgia, ela vai, assim, por mais que a endometriose, ela gera aderência, a gente tira aderência. Mas a cirurgia também, ela gera aderência, tá? Mas a cirurgia por vídeo e por robô, difícil, é né? difícil você ter essas aderências mais firmes assim. Você vai ter aquelas aderências que são frouxas ali com o tempo, mas não é igual. A cirurgia aberta gera muita aderência. Mas voltada para essa cirurgia da paciente com queixas de fertilidade, né? Então, o teu foco é mais ali no aparelho reprodutor mesmo, Uhum. né? E como que é essa cirurgia, assim? É uma cirurgia mais tensa, né? Porque você, além de você ter que Nossa tirar, senhora. né? E Você imagina a preservar, tensão, você exatamente. tem que preservar, né? E não piorar, igual você tá falando ali, né? Mas, teoricamente, nessa paciente que te procurou com a queixa de infertilidade, o teu foco é ali, né? Total. Então, você Ovário, tem que... trompa, você tem que tentar deixar tudo pérvio Não. e, ao mesmo tempo, mexer minimamente, né? E é o que ele falou. E o paciente que não tem dor. Ele chega sem dor e você tem que... Nossa senhora. Por isso que é importante o passo a passo da cirurgia. Então, por isso que a gente sempre faz a mesma coisa em toda a cirurgia, tá? Independente se você tem muita lesão ou pouca lesão, a cirurgia eu faço sempre a mesma coisa, tá? Eu sempre vou soltar o sigmoide ali da goteira, eu sempre vou fazer a ureterólise dos dois lados. Por isso que eu falei que ele é melancólico, mano. Sempre a mesma coisa, entendeu? Se você tentar antecipar, você acaba se ferrando, você acaba dificultando aí a sua cirurgia. Então, uma coisa que você achava que ia fazer mais rápido vai se tornar mais demorada.
Então, assim, a gente sempre repete a mesma coisa. Até porque a gente não precisa inventar, né? Tiveram muita gente atrás para montar o tempo cirúrgico pra Com gente certeza. seguir aquilo É, ali. exatamente, Acabou. não precisa Não, eu inventar peguei a o roda, início, né? Cirurgião que inventa a moda que dá zebra. É. Eu peguei o início, trabalho com o cirurgião que me ensinou praticamente tudo, até falar o nome dele. Pode aqui, falar que o nome fala dele. Diego Benevenuto. Grande Entra às Diego. vezes com a gente até na cirurgia, já entrou em algumas cirurgias lá da ANA. Abraço, Diegão. Então, assim, eu entrei no início e ele bateu muita cabeça também nesse início. Né? Era 7, 8 horas de cirurgia. Hoje não, hoje tudo padronizado certinho. Então, assim, eu acho que não. Tempo de voo, né, cara? É hora de voo, não tem jeito que vocês Exatamente. têm. E quanto leva, mais ou menos assim, o tempo da recuperação do paciente da cirurgia de endometriose? Cara, por incrível que pareça, assim, a gente às vezes até Você surpreende? brinca, né? Assim, porque a gente faz, cara, a gente fez um atropelo na paciente, assim, tirou muita coisa. Tem umas 2, 3 semanas, né, que eu peguei uma paciente com muita endometriose e ela tinha dupla lesão intestinal, tá? Então eu tive que ressecar o sigmoide dela, o segmento do sigmoide, do reto sigmoide e mais uma parte do cólon direito dela. Caraca. Não dava pra fazer. E fora 2 anatomoses? 2 anastomoses. Bom, no dia seguinte, nada tivesse acontecido. Jovem, né? Caraca. Paciente Pois jovem, é, paciente, assim, e assim, isso é muito gratificante pra gente, né? Que É. a gente vê que, a gente vai fazer a diferença na vida dela, aquela paciente tinha dor, e, no dia seguinte ela tá super bem. Agora, a importância de uma equipe multidisciplinar. Paciente bem preparado, suplementado, isso faz uma diferença, né? Eu acho que você pode falar muito bem no pós-operatório certeza. desse paciente. Essa paciente, ela já vem tendo a orientação já antes, como é que ela tem que se comportar, ela tá tentando, né? Ela não tá ali como, não, eu fiz um diagnóstico ontem aqui, vou querer operar hoje já. Não é assim, entendeu? Faz a diferença, esse preparo. Por isso que a cirurgia da endometriose é muito legal, assim, porque Tem um envolvimento, mano. tem envolvimento com a paciente, tem uma expectativa muito grande dela, né? Também de você, imagina essa paciente que sofreu a vida toda com dor, não consegue ter relação com o marido, tem um monte de complicações ali, e aí você consegue melhorar e voltar da qualidade de vida para essa paciente. Você assim, melhora ou você zera a dor? Não, Da paciente que te procura por dor. A maioria das vezes você consegue zerar. Zerar. Assim, pontos. É óbvio que assim, o que a gente chama de dor também, né? Por exemplo, paciente, porque é no muito período subjetivo, menstrual. né? Aí ela, no período menstrual, ela não conseguia tomar remédio, tomava um monte de remédio e não melhorava. Pô, se você operou ela, você melhorou outras coisas que ela tinha lá. A dor na relação, a maioria, quase você consegue resolver sempre, junto com fisioterapia depois e tudo. Mas, tô no período menstrual, tomei uma Novalgina, um Buscopan. Tomava 10. Tá tranquilo, né? Assim, a gente melhorou, deu qualidade de vida para ela. Aí eu ficava no período menstrual, não conseguia trabalhar. Sim. Porque eu não tinha remédio que melhorasse. Tem várias pacientes que falam, eu não consigo trabalhar. Muita dor, muita dor, muita dor. E por se tratar de uma cirurgia laparoscópica ou robótica, a dor no pós-operatório do próprio procedimento, ela é bem mínima, né? Não é... Cara, Acho que é uma assim, pergunta que sempre eles falo, fazem muito. Paciente é paciente, mas a maioria das vezes os pacientes não reclamam muito de dor, não. É bem Sai com tranquilo. é o quê? Um dia de internação, 2 dias? Quanto tempo, Então, mais ou menos? Porque vai nortear isso daí é a Uma cirurgia ressecção simples. intestinal. Sem ressecção. Aí opera no dia seguinte e vai embora. E aí, Tranquilamente. analgesia básica. Normalmente vai embora com dipirona SOS só. Pelo menos eu mando. No hospital dipirona SOS. Acabou. E aí, E os uma cuidados semana com a ferida depois, passa operatória. visita, vai no consultório. Isso, aí a gente vai acompanhando. Normalmente marca 10 dias depois. E aí, assim, a maioria das pacientes, elas ficam super bem. Bota gelo, se tiver... qualquer coisa. Se tiver uma dor mais forte, liga que a gente vai orientar. Agora, eu quero saber a tua opinião, a diferença de você... Enfim, eu sei, né? Já. Mas quando você opera uma paciente de endometriose por dor e uma paciente com infertilidade. Então, eu sinto ali a forma que você se envolve com o paciente. Quando tem essa mulher, esse casal em busca de um sonho de engravidar, eu acho que tem que ter todo um approach por fora ali. É sempre mais difícil, que a história dela já vem muito rica já e muito cheia também, né? Assim, o sofrimento dela é do casal em si, né? Durante esse tempo todo tentando e tudo. Então e a gente fica sempre na expectativa de querer que dê certo, né? Então, lá na Anima, eu acho que a maioria dos nossos pacientes são pacientes que procuram, né? Estão procurando a cirurgia para tentar engravidar e você acaba se envolvendo
muito A com o equipe paciente. inteira, né, cara? Nós fizemos a Aí eu ligo cirurgia... pro Diogo, eu ligo, falei, e aí, e esse espermograma aqui, Diogo? Eu não, assim, sei mais ou menos. Eu falei, como é que a gente pode fazer para melhorar, tadinho? Eu não sei o que, vamos melhorar, não sei o que. Porque teve uma paciente que ela não tinha tanta indicação da cirurgia, assim, de fato. Né? Era uma coisa que era meio abstrata, assim, não estava muito certo ainda se ela tinha ou não tinha. Aí eu falei, Diogo, tem que melhorar aqui, cara, não é isso não, eu acho que a gente não vai... Mas isso é um ponto legal. É isso que é uma equipe multidisciplinar. Sim. Porque, beleza, muitas pessoas olham a infertilidade, a mulher tem endometriose, acham que essa mulher é infértil, né? Só por causa, né? Não é a infertilidade. Ou seja, sempre falo, se ela tá 50%, aí ele me liga, Diogo, bota esse cara 150, vambora. Exatamente. E existe, quando a gente entra na cirurgia todo mundo, existe toda uma equipe por fora ali, as secretárias, todo mundo torcendo, é um conjunto, é a galera rezando, vai dar certo. Todo mundo se envolve, né, muito, que assim, É uma é dor, dolorida, né? gente? É o que eu falo, assim, a paciente que não consegue ter filho, a gente não consegue saber a dor que essa mulher tem, esse casal tem, já que a gente tem filho, né? Então, a gente não consegue mensurar a dor, mas a gente tem aquela empatia realmente, assim, de sentir, caramba, essa dor é uma dor muito real, muito pesada. A gente tem que carregar isso junto com a gente, sabe? A gente tem que levar aquilo ali a sério de verdade, cara, porque isso é uma dor, sabe, imensurável, né? Você não conseguir ter um filho. Entende? A gente que tem filho, a gente não consegue mensurar essa dor. Então, a gente tem que levar o máximo A gente realmente tem que olhar para o outro com aquele olhar, de fato, que aquela dor tem que ser nossa, sabe? Exatamente. Porque é só assim, realmente, eu acho que a gente consegue ajudar esses pacientes. É um paciente que me tira muito, assim... eu dou tudo de mim, a gente lá, cara, né? A Anne vai porque te dar o realmente, sangue, cara, é uma dor que você... não tem nem como falar, né? Eu tava... Não sei, eu tava ouvindo alguma coisa esses dias aí também. Não sei nem se eu posso fazer a comparação assim não, mas um outro colega cirurgião, que eu não sei o nome até, desculpa. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas ele tava falando de obesidade. E aí ele falou que a obesidade é uma doença do corpo e da alma. E aí eu falei, mas isso aqui encaixa na endometriose, que é a doença do corpo que modifica o corpo e impacta diretamente no psicológico e no emocional da paciente. Total. Entendeu? E acaba que em muitos lugares o paciente não é bem acolhido, nem um casal. O mais importante eu acho que é isso aí, você ouvir a dor dela, você ouvir a história dela, e assim, é claro que é chato isso, mas assim, tem que sempre também falar da expectativa, do prognóstico, para ela poder... É muito difícil. Essa parte da infertilidade é bem complicada. A gente conversa, eu lembro você me ligando, cara, pô, a paciente está sofrendo com isso, ele me liga, a gente foi conversando, não, vai dar certo. Não adianta, tem que juntar isso tudo, né? Uma força. E tão legal quando o positivo vem, né? Que todo mundo vibra junto, e elas né? mandam, é muito legal. No final, é muito gratificante, sabe outra coisa? assim. Quando a gente começou a estudar muito sobre fertilidade, né? Eu comecei a refletir, eu acho que todo médico tem um sonho de ser obstetra. Porque é sério, cara, essa questão de você... Caramba, óbvio, é um projeto de Deus, mas você participar dessa questão, cara, engravidou, é surreal. É surreal. É algo assim que não dá para descrever. É surreal. É muito, muito, muito bom. Acho que a pergunta que não quer calar também, né? As mulheres, assim, operaram, aí mais ou menos uma cirurgia tranquila, o dia seguinte vai embora. E quanto tempo voltar a trabalhar? Perde-se muito tempo de trabalho? Não. Porque hoje em dia a mulher não tem nem tempo de ficar doente, né? Não, então o que eu costumo orientar para as pacientes, né? Se possível, eu sempre peço que fique 2 semanas, tá? Em casa. Mas é um repouso sempre relativo, pelo contrário, não é para você ficar deitado, não é para você ficar fazendo nada. Eu oriento que não pegue peso, tá? E eu falo... Meia elástica? Uma semana... Não, tá caminhando, fazendo tudo. Né? Eu oriento, com uma semana pode voltar a dirigir já. E peso com 30 dias. É basicamente isso daí. Se ela puder ficar 2 semanas, é ótimo. Se ela não puder também, com 10 dias ela consegue voltar também tranquilamente da cirurgia. Assim, é óbvio que vai depender também do que a gente fez na cirurgia também. Claro, né? Claro. Principalmente se tiver em relação... sempre falo. A parte intestinal, às vezes, é que vai editar esse pós-operatório. Isso vai ser um pouquinho mais prolongado ou não, mas a maioria das vezes, 2 semanas está de bom tamanho, ela consegue voltar às suas atividades. E esse tempo, você já falou, mas eu queria que só falasse de novo, o tempo para engravidar. Eu acho que é uma grande ansiedade das mulheres, né? Você falou que é mais ou menos, se não tiver que fazer a rafia, a sutura... No útero, não. Um ciclo. Um ciclo só? Um ciclo. E aí, se tiver que fazer mais ou menos o quê? Uns 6 meses?
Não, depende do que a gente, do mioma que foi tirado, do tamanho do mioma, da sutura que foi feita. Então, a gente vai ter que avaliar de 3 a 6 meses, mais ou menos, já vai esperar. E os cuidados pós-operatórios, assim, da ferida? Porque é por vídeo, né, laparoscopia ou por robô, né? Então, não lembrar sei que se as pessoas sabem, né, que não é mais aquela cirurgia que a gente abre, são vários furinhos, né, na barriga. E que é uma Então, cirurgia, que a laser, né? As pessoas acham que é o exatamente, laser, é uma cirurgia. Então, além de toda mulher tem o cuidado, né, com a beleza, com tudo, com a estética, a gente sempre tenta fazer as incisões menores possíveis e fechar com o maior cuidado possível, tá? A maioria dos hospitais hoje em dia possui um fio que é absorvível, então é um fio que fica por dentro, que a gente não precisa retirar ponta nem nada, a maioria das vezes fica somente uma linha, né? E os cuidados são, quando for tomar banho, tirar os curativos, tomar banho normal com água e sabão, depois seca, álcool 70 e deixa tapado novamente, oriento deixar tapado nos primeiros 4, 5 dias, depois se tiver tudo seco, não precisa mais deixar tapado, pode deixar aberto, tá? Só se estiver saindo uma secreçãozinha, tapa para não ficar sujando a roupa, tá bom? Mas é basicamente isso, não tem mistério nenhum em relação à ferida operatória no pós-operatório, tá? Uma pergunta importante aqui, eu como urologista, para os maridões, a relação sexual pode voltar quanto tempo depois da relação conjugal? Se não tiver lesão de vagina, se a gente não teve rafia na vagina nem nada, quando ela estiver se sentindo confortável, ela fica não à tem vontade. tempo mínimo. Mas quando estiver se sentindo confortável, hein? Exatamente. Tá? Isso é importante também. E quais são as chances, assim, de uma endometriose voltar? Vamos botar do ponto de vista pensando na mulher regrada, né? Não na paciente que fez a cirurgia e viveu uma vida, né, louca por aí. Né? Não comendo bem, não se alimentando mal, não fazendo exercício, vivendo aquela vida ruim que pioraria. Mas aquela paciente regrada, mulher jovem regrada, enfim, fez a cirurgia, a chance de voltar? Sempre a chance por causa sempre a chance, mas essa paciente vai ser bem menor. Vai ser bem menor, né? E a gente, às vezes, também tem que ver E o se tempo voltar, que ela, tem relação... com quantos anos ela operou, com quantos anos ela fez o diagnóstico, depois ela operou também. E se ela está tratando direitinho, assim, a chance se foi uma cirurgia bem feita, retirando todos os focos, a chance de voltar cai muito. E se voltar, tem relação com dores piores ou não? Não. Às vezes ela pode voltar com outros sintomas que não tem nada a ver com o que foi da primeira vez. Uhum. Eu acho que é importante orientar também buscar um bom cirurgião. Você falou muito bem. Existem pacientes que operam e a recidiva também tem muito a ver com o ato cirúrgico. Não, tem a ver com tem a ver com o cirurgião, tem a ver com o paciente, tem a ver com tudo. Eu acho que buscar também um lugar onde tenha uma equipe multidisciplinar que olhe para o paciente como um todo também, isso daí acho que é importantíssimo também. É porque a gente tem que lembrar que a endometriose ela é uma doença multifatorial e tal como ela tem que ser tratada. Então, ela tem que ser tratada com um ginecologista, com um nutricionista, uma saúde metabólica, um psicólogo, né? Porque é aquela coisa, principalmente... Quando se trata da fertilidade, atinge outros patamares ali. Aquela mulher, ela também precisa ser vista, né, por um psicólogo. A terapia nessa mulher também é muito indicada. Com certeza. Né? É super importante. Então, é realmente olhar. E o tratamento é também geral, né? Integral daquela paciente. Então, ela tem que ser avaliada como um todo, controlado os hábitos, né? Identificado deficiências de micronutrientes, suplementado de forma adequada, controlado outras doenças que estão associadas. Geralmente também a endometriose não vem sozinha, tem várias outras, que ela também é uma doença que tem também uma das suas bases a predominância estrogênica, né? Exatamente. Então, várias outras doenças com predominância estrogênica muitas vezes são associadas. Então, quanto mais controlado a gente tiver esse organismo, melhor será a resposta cirúrgica dessa paciente, o pós-operatório dessa paciente, né? E até mesmo as grandes chances de engravidar, caso seja realmente o principal foco dela ali, a fertilidade, né? Exatamente isso. Então, é realmente buscar essa consciência de ter um cirurgião que saiba indicar uma cirurgia, que não queira indicar por indicar, né? Foi igual vocês estavam falando ali de um paciente. Não, calma aí, não vamos fazer cirurgia não, rever esse paciente aí, Diogo. Né? Então, assim, você ter a consciência da indicação de uma cirurgia real, né? E não indicar por indicar. O mais difícil para o cirurgião é não indicar a cirurgia. É mais difícil. Exatamente. Então, ter todo esse approach, assim, porque realmente é uma doença complicada. Esse tema é um tema muito pedido, porque a endometriose está sendo muito falado.
né, ultimamente, graças a Deus, está tendo voz, está tendo visão, porque é uma doença realmente com um acometimento importante, né, um número de mulheres muito grande acometidas, não diagnosticadas. Então, assim, 10, 15 anos passando com uma doença, com uma coliquinha que você teve toda a sua menstruação e que seu médico falou que era normal, pode ser endometriose. Então, ter essa visão. E aí você só vai ver que aquela cólica que você sentiu a vida inteira, né, muitas vezes mascarada por um anticoncepcional ou que alguém disse para você que era totalmente normal, porque menstruar dá cólica, você só vai saber desse problema quando você casar e você quiser ter filhos e aí não conseguir, porque um dos sintomas é a infertilidade. Uma dúvida em relação ao hormônio, é necessário fazer, não é? Pós-operatório? Então, se você, a paciente, ela não tem o desejo de engravidar logo, ela tá operando por outro motivo, por dor e tudo, às vezes o hormônio no pós-operatório pode ajudar um pouquinho a não ter uma recidiva. Uma recidiva e depois, Logo, depois pode- para o hormônio. aí vai- Como vai- pós-operatório ali, né? Você tem que ver também se a paciente se adapta bem, se não dá. Então, essas coisas, assim, muito como eu falei antes, eu não faço isso, eu não oriento nem nada. Eu deixo sempre a cargo do ginecologista. Ginecologista, né? Entendeu? Porque eu não prescrevo, hormônio, eu não prescrevo suplemento, eu não prescrevo nada. Eu só indico ou não contraindico a Você cirurgia. trabalha com uma equipe multiprofissional que faz É tudo mole, isso né? pra você, meu filho. A gente só fala assim, toma, Lucas, está pronta, exatamente. essa daqui Então, é tua. se Já me está pergunta, toda não preparada sei, aqui do não nosso sei, lado, não metabolicamente ajustadinha. Qual é o nome do hormônio? Não sei. Agora, é importante ter também uma equipe, a questão do urologista, e às vezes você precisa de um cirurgião de tórax também, né? Então, ter tudo isso é uma... Se preparar, todo cirurgião se prepara, eles têm que saber, mas preparar para algo que pode dar um problema maior, né? Então, a maioria das vezes lá na clínica a gente entra, né? Cirurgião geral, ginecologista, um ou dois, ou o outro cirurgião geral junto, urologista, né, junto ou de stand-by, dependendo do que for. Então, tem que estar preparado, né? Endometriose, não adianta você chegar lá e falar, pô, tem uma lesão aqui no ureter, não sei fazer, não tem quem chamar, e agora? Sim. E é não super dá pra importante aventurar, falar, entendeu? porque lá na clínica a gente tem realmente tem que toda estar essa equipe preparado pra isso formada, tudo. né? A gente tem uma equipe já voltada para a parte da endometriose, né? Tem a nutricionista, tem o ginecologista, que é o Felipe Duarte, tem o cirurgião, que é o Lucas Vinhas, tem a mim, que faço a parte da parte metabólica, tem o terapeuta, caso necessário. Né? Então, a gente Fisioterapia tem pélvica ajuda a muito, né? fisioterapia As meninas pélvica das arrebentam. meninas também, que são super... Ou seja, a gente tem já uma equipe profissional toda voltada para o tratamento Uma dessa coisa doença. só que eu não falei aqui, que a gente estava falando que tem que retirar tudo, se por acaso a paciente ela tem lesão pélvica e tem lesão no diafragma, eu não faço no mesmo tempo cirúrgico, tá? Então a gente vai priorizar o que ela tem de mais incômodo, de mais dor, a gente vai fazer uma, e aí depois no segundo tempo a gente volta a fazer o andar superior, ou faz o andar superior e volta a fazer o andar inferior. Independentemente faço do volume, tudo. mesmo se for... Também se for um negócio muito pequenininho É. no diafragma, a gente não tem nem por que mexer. Tá? Se é só Entendi. uma baliza, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, paciente que tem lesão Exceto essa mesmo, paciente, né, que estava com dor no ombro. Então, essa daí foi para fazer Caraca. só fez o Não, andar mas aí superior. o Não foco fez o dela andar era só superior. diafragma, Sim. não fez. era pélvico. Não, mas para vocês verem, assim, que eu queria mostrar até para o pessoal que está assistindo a gente, como a sintomatologia comum da endometriose, né? Cólicas, dor na relação sexual, dor para urinar no período menstrual, dor para evacuar no período menstrual, né? Porém, você pode ter inúmeros outros sintomas completamente distintos da área, de fato, né, do teu abdômen e ser endometriose. Então, esse paciente que o Dr. Lucas estava falando, estava com uma dor no ombro e o problema dele era no diafragma, né, que é uma musculatura que melhora ali, ajuda, né, na respiração, no nosso pulmão, né? Então, tem total relação, talvez uma dor refratária ali, né? É, a dor referida, né? Ou Você até vai mesmo, e a dor melhorou só com a cirurgia da endometriose. Então, ficar atento, obviamente, gente. Não precisa nem ficar atento a todos os outros sintomas tão aleatórios. Se vocês Com ficarem certeza, atentos senão só... vai também a 90% cólica, é isso, a né? dor na relação, a dor no evacuar, né? Gente, eu tenho sempre o intestino constipado. Menstruei, tô com diarreia, a gente tem que prestar atenção, né? Ou então meu intestino não funciona, e funciona que é uma maravilha quando eu tô menstruada. São coisas que tem que chamar atenção. A gente tem que ter essa auto-observação, né? Que é o que eu falo hoje em dia.
É muito, até no anterior que a gente estava falando, até dos temperamentos, que é uma ferramenta muito importante para a gente se autoconhecer, porque o que eu vejo hoje é que as pessoas não se conhecem, elas não conhecem seu ciclo menstrual. Então, quando muitas mulheres nos procuram até para engravidar, a primeira coisa que eu pergunto, você conhece seu ciclo? Ah, sim, ele vem todo dia certinho, igual no aplicativo. Cara, esquece. A primeira coisa que eu falo é assim, sabe o que você vai fazer com aquele aplicativo? Você vai desinstalar aquele aplicativo. Entendeu? Porque aquilo ali é praticamente uma tabelinha. E não é a tabelinha que a gente tem que fazer. E muitas mulheres não se conhecem, não sabem quando é que tá fértil, quando não tá fértil. Então, realmente, é aquela dor que acha que é sempre normal, é aquele incômodo que tá sempre normal. Né? Às vezes vê uma diarreia no período menstrual e ela não se toca que aquilo ali é sempre no período menstrual, aquela paciente que ela não presta atenção nela. A vida dela tá tão corrida, tá tão automática que ela não tá nem percebendo as alterações que o próprio corpo tá dando, mostrando pra ela, Ao mesmo tempo, nós médicos também, a nossa classe médica, não nós, né? Mas acabamos analisando muito essas dores também. Sim. É psicológico, eu vejo muito isso, né? Então, a ideia do podcast aqui é levar informação. Por isso, encaminhe. Isso aqui leva pro Brasil inteiro, porque, infelizmente, nosso ambulatório ainda não tá pronto. Tá quase, tá ficando bonito, hein, gente? Muita gente não consegue ser atendido pelo Dr. Lucas, doutora Vanessa, ou por mim. Então, levar essa informação aqui vai ajudar muita gente a tirar a dor, a buscar a fertilidade. É por isso que eu peço para vocês, gente, comece a encaminha no grupo do WhatsApp, encaminha no grupo da escola, porque essas informações aqui são muito importantes. Não necessariamente vocês vão ter o acesso a gente, mas essa informação vai chegar a um monte de pessoas que vão falar assim, meu Deus, não é normal eu ter diarreia quando eu tô menstruada. Não é normal eu ter uma relação sexual que toda vez dói. Isso aqui chega a mais pessoas e a gente consegue ter mais diagnóstico e ajudar muito mais casais, no caso da infertilidade, a talvez descobrir uma doença que esteja ocasionando isso e que daqui a pouco eles consigam gerar uma vida. Fala as outras cirurgias, que você é cirurgião geral, você opera outras coisas, fala aí também. Não, eu opero tudo, cirurgião geral opera tudo. Quem opera endometriose opera tudo. Quem opera endometriose opera qualquer coisa. Hoje em dia o que eu mais faço é cirurgia bariátrica, mas cirurgia bariátrica eu faço mais no SUS. A gente tem um serviço de cirurgia bariátrica que é maravilhoso lá no Hospital Carlos Chagas. Muito legal. Vocês zeraram a fila, né? Não, tem muito ainda. A gente faz 50 cirurgias por mês lá. É bem legal o serviço. E na medicina privada eu acabo fazendo mais endometriose mesmo, hérnia, vesícula. Essas coisas, assim. Agora o tumorzinho de colo tem aparecido, né? Tem, né? Então, como eu acabei indo para essa parte, eu quase não tenho pego tanto pacientes com câncer assim, não, mas eu tenho visto bastante mesmo. Também. Paciente jovem, né, com câncer agora está cada vez mais... Pra caramba tumor de colo. Mais presente. Gente, muito bom. Eu achei essas informações muito, muito edificantes, assim. Quem assistiu, com certeza absoluta, foi uma luz, assim, na vida das pessoas. Achei muito bom, Lucas. Muito, muito obrigada mesmo, assim, Obrigado a vocês pela oportunidade aí de falar um pouquinho do nosso trabalho. Exatamente. É um assunto que merece ser falado, merece luz para ele, sabe? Precisa desmistificar o medo da cirurgia. Tirar uns mitos. Sabe? Tirar os mitos e realmente entender que se houver indicação, tem como fazer de uma forma minimamente menos trauma possível pensando na parte da fertilidade, né? Para aquela mulher realmente poder ter, que tenha um cirurgião com o teu olhar, né? Que realmente pensa ali naquela mulher, naquela família e gerar vida e que realmente tem esse cuidado que você tem, é uma outra alma humana ali, né? Com certeza. Então, muito Você bom. perdoa? A gente que viu o Bertaldinho descobrindo que tinha um cirurgião geral na Anima. Mentira. É sócio, né? Sócio na Anima. Pô, ele ficou doido. Já arrumei um paciente aqui. O Bertaldinho já arrumou um paciente. Bertaldinho já te arrumou um paciente. Já tem uma cirurgia pra você. Já. Não, ficou doido. Pô, na minha clínica, cirurgião geral. Cara, a referência da endometriose do Brasil é nosso. Nós temos o que é de melhor. Lucas, fala pra gente seu @. Instagram. Lucas MP Vinhas. E aí, aquele Instagram lá, como é que tá? Então, olha só, pessoal, pode ir lá começar a perturbar ele. Abrir lá, caixinha. Ele vai começar a movimentar esse Instagram pra vocês. Para tentar melhorar essa minha parte digital aqui, mas tá complicado. Mas acho que vai melhorar. Vai sim. Vai lá, pedir ajuda agora, acho que agora o negócio vai. Vai. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vai lá, fala com ele, começa a seguir ele no Instagram, manda um direct com a sua pergunta, né? De vez em quando ele vai daqui a responder, pouquinho mas manda, ele vai abrir caixinha, se ele não abrir, ele vai respondendo direct lá, tudo exatamente. certinho. Respondo com o maior prazer. Marca consulta com você também, tem um linkzinho no Instagram. Lá na bio tem. Então lá na bio do Instagram também. Anima, isso. Já.
Lá na nossa clínica também tem. No link do Instagram do Dr. Lucas também Pode tem. mandar pergunta pra mim que eu mando pra ele também, fica tranquilo. Isso aí. Muito bom, Lucas. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Não, obrigado a vocês Muito pela bom oportunidade. Foi muito bom. Desculpa aí qualquer coisa. Imagina, Mas foi ótimo. maravilhoso estar aqui hoje. Vamos aos nossos avisos paroquiais. Avisos paroquiais Lojas Ânima. Olha aqui, essa aqui, ó. Oração de proteção da Nossa Senhora. Aquilo é deixar na porta de casa ali, ó. Pertinho, verdade, antes de sair pro sempre. trabalho. Esse aqui, ó. É o Extracistas livro. ventriculares. Ah lá. Cara, gostei. Encontros de Serviço à Vida. Eu gostei das siglas. É aqui, ó. Que maravilha. Livro novo. Esse aqui eu não tinha divulgado ainda, não. Esse aqui é o livro de Fátima, História de Fátima, contato Bertaldo e Kenner, que é uma lembrança pra você e Mari. Muito É. obrigado. Presente meu pra Mari. Muito obrigado. E dizer, meu irmão, que você não imagina a minha felicidade de te entrevistar aqui e da gente, depois de 20 anos, a gente trabalhar junto na clínica. E você sempre foi um orgulho dentro da faculdade, um grande cirurgião. Obrigado. prazer por enorme. ouvir vocês Deus também. une os Muito seus. obrigado, com certeza. Pessoal, não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, Spotify, Deezer, Amazon Prime, ou seja, não tem desculpa, a gente está em todas as áreas, né? Então, vocês podem nos ouvir, nos ver, nos assistir. E vocês que estão aqui nos assistindo agora no YouTube, 5 minutinhos, não vai levar nem 5 minutinhos, se inscreva no nosso canal. Isso é super importante para você, pra gente, né? E pra gente levar essas informações a muito mais pessoas, o nosso canal crescer. Quanto mais a gente cresce, mais a gente consegue levar essas informações. Então, se inscrevam no canal, isso é super importante pra gente, tá bom? Compartilhe esse episódio, porque essa informação não pode ficar só pra você. Grupo de WhatsApp, grupo de família, compartilhe, tá bom? Aquele grupinho, tem sempre o grupo das meninas, Sempre que é daqui tem, não, sempre tem. de infertilidade, sério, Tem, eu tem, recebo, tem, é acaba verdade. que eu sou o meio que urologista desse meio. Então, as meninas vão se ajudando. Essa informação é muito boa. Encaminhar o nosso podcast e levar o Lucas pra todo mundo aí, né? Maravilha. Muito obrigada, Lucas. Foi Obrigado muito a bom. vocês aí, foi um prazer. Viu? Tchau, tchau, Bom pessoal. retorno, meu irmão. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.